Uma declaração de fé está em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 10 e o versículo 13. Diz o seguinte: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho um soldado das minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, ao meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Deus ele responde ao homem por causa da fé. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, ele satisfaz o desejo do nosso coração. É importante dizer que Deus ele é bondade, mas é a fé que faz com que Deus se volte para a gente com alegria e graça, e não a dor, o nosso choro, o nosso sofrimento. Você pode achar isso muito estranho, mas se a gente der uma olhadinha na história da mulher grega, que tinha uma filha, a sua filha estava possuída pelo espírito imundo, e ela vai até Jesus clamar por libertação. Ao que Jesus responde para aquela mulher: Deixe que farte os filhos, pois não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher responde a Jesus de uma forma tremenda. Ela fala assim: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ao que Jesus proclama para aquela mulher: Por causa desta palavra, vai-te, o demônio já saiu de tua filha. Que declaração de fé! Como também é interessante a declaração de fé do centurião do texto a qual nós lemos. E eu queria extrair algumas verdades para as nossas vidas. Primeiro é o do reconhecimento. O centurião ele tinha conhecimento da pessoa bendita de Jesus, de todos os milagres que Jesus estava operando na região. Mas quando Jesus entra ali em Cafarnaum, ele reconhece alguém que poderia transformar a sua vida, transformar a dor que estava sentindo. E o crer ele vem pelo ouvir, o que não prescinde a ação. E aquele homem, apesar da sua angústia, da sua dor, ele encontra Jesus, clama em favor do seu servo, clama a pessoa certa. O centurião era um homem que tinha vários homens sobre as suas ordens. E é interessante que quando um deles fica doente, ele quebra todos os paradigmas construídos pela investidura do seu cargo e da sua nacionalidade e procura a cura, declarando que aquele homem, aquele rapaz, aquele servo dele, era valoroso não pelo que fazia, mas pelo que ele é. Nós precisamos desse filtro nos nossos relacionamentos em sociedade. Aquele centurião ele poderia dizer: puxa vida, é mais um servo, não vou me dispor a procurar cura. Mas reconhece a Jesus, clama em favor do seu servo. Eu quero dizer que Jesus está perto da gente como esteve perto do centurião e do seu servo. E reconhecendo essa verdade, nós precisamos declarar a nossa fé em relação às nossas vidas, reconhecendo a sua graça, o seu poder e a sua maravilha em nos atender. Uma outra questão que nós podemos abstrair da declaração de fé do centurião é o ser prático. Aquele centurião, quando ele encontra Jesus, sua apresentação foi clamar pela cura do seu servo. Ele não se deu nenhum protocolo, nenhuma introdução, ele foi logo emitindo a sua necessidade. Meu servo jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O que me mostra que nossas orações podem ser tão precisas e tão espontâneas como foi a daquele centurião. Às vezes nós ficamos presos a uma oração em congregação, a oração sacerdotal, que elas são interessantes, importantes e bíblicas, mas o que eu quero dizer é a qualquer momento, se a sua dor apresentou, você pode correr aos pés de Jesus e ele vai te atender, como atendeu ao centurião. E Jesus disse para aquele centurião: eu vou lá curar o teu servo. E é o que ele responde para Jesus de uma forma tão engraçada. Ele fala assim: não sou digno que entres em minha casa, basta uma palavra tua, manda uma palavra e o meu servo vai ser curado. Que pedido prático esse do centurião.
Mas na verdade aquele homem ele estava sendo enigmático, ousado, ele estava pedindo muito mais do que entrar na sua casa, que Jesus entrasse na sua casa, ele estava pedindo para que Jesus entrasse na sua história, na sua vida, na sua dor, na sua intimidade, na exposição que ele estava tendo frente à sociedade. Ele estava declarando a sua fé, olhando o sobrenatural pela ótica do natural. Ele virou e falou assim: olha, eu sou um homem que tenho homens ao meu dispor. E eu falo para este vai, ele vai, para o outro vem, ele vem, ao meu servo fazer isso e ele faz. É como se o centurião estivesse dizendo para Jesus: olha, se no mundo dos homens acontece dessa forma, imagine no mundo de Deus onde tudo é possível. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Basta uma palavra tua e o meu servo vai ser curado. Pensamos que somos as nossas orações muito elaboradas que faz com que o Senhor responde aos nossos corações. Aí quando eu vejo essa oração, a praticidade, eu vejo que as muitas palavras sem a praticidade da fé não têm valor nenhum. Aquele homem ele poderia arrumar uma comitiva para levar Jesus até a sua casa e para depois a sua oração ser respondida, mas ele prefere a simplicidade, ele prefere falar para Jesus: basta uma palavra e tudo vai acontecer. Eu penso que Deus está muito preocupado com a simplicidade do coração do que qualquer uma outra pompa, qualquer uma outra circunstância, mas a sinceridade ela vale muito. E aí a gente pensa o seguinte: mas ser prático não é ser inerte. Ser prático também, ele não demove a gente ir a Deus através da experiência das nossas vidas. Nós precisamos disso. Ser prático, mas entender e se dispor a aclamar esse Deus tão maravilhoso. E uma outra verdade que uma declaração de fé traz, a declaração do centurião, é o surpreender. Surpreenda Deus e seja surpreendido por Ele. Fala para Ele, basta uma palavra e Ele dirá: será da forma que você quer. Vai que será do jeito que você quer, conforme a tua fé. Tudo irá mudar. O tamanho da fé daquele homem, a forma da fé dele fez com que a fé fosse do jeito que ele imaginou. É muito interessante isso. E se a gente pensar que Jesus ele poderia ir até o centurião, fazer a cura que ele prometera que faria, e seria mais uma cura no ministério de Jesus. Mas eu percebo que neste momento, com a atitude do centurião, a instrumentalidade aqui ela foi ressaltada. E penso eu e creio eu que essa é a vontade de Deus, que o seu poder ele tenha amplitude na vida do homem, na vida da comunidade. É muito bom isso. Como tem sido a sua declaração de fé? Como você tem se posicionado diante do Deus Todo-Poderoso? A resposta dessa pergunta delimitará a sua vitória, dará um desfecho interessante para a sua história. Então nós precisamos levantar com fé e reconhecer o poder de Deus para as nossas vidas, sermos práticos nas nossas adorações e, consequentemente, surpreender o coração de Deus. Mas quando eu falo tudo isso, é importante, quando a gente olha esse quadro de fé, de cura, de milagre, é importante a gente dizer algo. E eu quero dizer fazendo uma pergunta: alguma oração sua não foi respondida? Mesmo você tendo fé? Eu vou dizer da minha. Muitas orações que eu fiz não foram respondidas. E o meu entendimento é que a fé, primordialmente, é para que nós possamos servir a Deus e não para sermos servidos por Deus. Embora que para sermos servidos por Deus é necessário a fé, mas primordialmente a fé é para servir a Deus. Até porque todos nós, com fé ou sem fé, somos servidos por Deus. Mas só podemos servir a Deus verdadeiramente com fé. Tem uma história da minha família que é muito interessante, que talvez elucide o que eu quero dizer nesse final.
Meu pai, ele era pastor da igreja local aqui do Guará, Distrito Federal. E nessa época, a minha irmã, Ellen Cristina, que tinha 5 anos de idade, ela ficou paralítica. E eu lembro muito bem que depois que descobriu essa paralisia, meu pai continuou indo para a igreja ministrando. A gente morava a alguns metros da igreja. E eu lembro muito que ele pegava a Ellen no colo, levava para a igreja, colocava no primeiro banco. Algum irmão cuidava da Ellen ali deitada no primeiro banco, ou minha mãe. Ele subia, tomava o púlpito, pregava, falava do amor de Deus, falava do poder de Deus, da graça dele, que ele curava, transformava. No final de cada reunião, ministrava bênção para a vida da congregação. Deus trazia curas, quantos milagres foram feitos. Terminava o culto, ele pegava a sua filha que estava paralítica e levava para casa. É isso que eu quero dizer. A fé, acima de tudo, é para servir a Deus. Mesmo que ela necessariamente não venha para a sua realidade, você precisa ainda continuar pensando dessa forma. Uma declaração de fé muda todas as coisas. Eu lembro também no episódio que um homem, Cláudio, o nome dele, entrou de cadeira de roda e num dia de reunião, de consagração, na verdade, e saiu andando. E aí você pode me perguntar, mas e sua irmã? Eu falo que minha irmã, posteriormente, Deus a curou. Hoje ela está aí, uma mulher cheia de vida, de graça, ministra do Senhor, milagre em vida. Mas mesmo antes de Deus trazer a cura para minha irmã, meu pai continuava fazendo uma declaração de fé para o nosso Deus e o nosso Deus fazendo maravilhas em nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa fortalecer os nossos corações e a nossa fé, em o nome bendito de Jesus. Amém.